Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, pode continuar com a Nova Almeida atualizada, tá? Do verso 1 ao verso 8. Isaías capítulo 6. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Em algumas bíblias diz tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Coloca o versículo 1, por favor, pode deixar ele na tela. Irmãos, esse texto é um dos textos mais fortes da Bíblia, porque esse texto retrata a história de um homem de Deus que não estava cumprindo o seu propósito, que foi tocado pelo Senhor, e que depois de ser tocado pelo Senhor, mudou a sua rota, mudou o sentido que ele estava caminhando. Sabe, Isaías capítulo 6, eu tenho para mim que precisava ser o primeiro capítulo do livro, porque foi uma experiência tão forte que Isaías teve com Deus, que para mim esse texto tinha que ser já iniciando o livro. Pensa só, vou estudar sobre o livro de Isaías, e aí quando você abre o seu livro em Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Irmão, eu vou falar com você, eu já começava a pular só de abrir o texto, mas o texto começa dizendo que no ano da morte do rei Uzias. Olha só, quem foi esse tal de rei Uzias? Eu tenho certeza que poucas pessoas sabem quem foi esse homem. Isso porque grande parte das pessoas que vêm à igreja não tem por costume buscar a história de personagens. O rei Uzias foi um menino que ascendeu ao reinado de Israel, Judá. Na época, Israel estava dividido, então ele reinou sobre Judá, e o rei Uzias ascendeu ao trono com 16 anos. 16 anos é a idade da menina mais bonita que tem nessa igreja aqui, essa moça aqui, ó. Você pensa só, querem hoje entrar no lugar do Bolsonaro para cuidar do Brasil? Não vou muito longe não.
a querem ascender ao governo do Estado do Espírito Santo. Você há de convir comigo que é uma responsabilidade muito grande para uma criança. Desculpa pela criança, tá? 16 anos, irmãos. É uma criança. Concorda comigo? 16 anos nós não temos maturidade de governar um estado, de governar um país, de governar uma nação. Só que Uzias, ele começou muito bem. Sabe por quê? Ele tinha o seu primo que era Isaías. Se você não sabia, guarda essa: Isaías era primo do rei Uzias. Então, ele tinha o seu primo Isaías, que era profeta, e que todo profeta era um dos conselheiros do rei. Uzias foi um dos grandes reis que Israel teve. Por quê? Uzias, ele fabricava armas, ele edificou cidade, ele lutava para o bem do povo, mesmo com tanta pouca idade. Ele foi uma criança que se tornou adulto, mas ele cresceu preocupado com o seu povo. Então ele sempre pedia. Só que quando chegou certa idade, Uzias cometeu um erro fatal, um erro crucial para a sua vida. Uzias inventou de entrar no tabernáculo e acender um incensário, colocar incenso, pegar uma brasa, colocar no incensário, pegar o pó do incenso e jogar em cima. Você sabe por que ele não poderia ter feito? Porque esse era um papel do sumo sacerdote. Esse não era o papel de Uzias. Por causa disso, por causa desse erro crucial, Uzias teve uma lepra, e ele foi até a sua morte com lepra, tá? Então, essa atitude levou a Deus o castigar, aonde ele sofreu até a sua morte. Agora, o princípio do texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Preste atenção. Algumas tragédias na nossa vida, ela mexe com a nossa emoção. E nós precisamos entender que tudo que mexe com as nossas emoções, nós precisamos estar muito bem centrados. Por quê? A tragédia, ela pode te afastar de Deus. Guarde isso. A tragédia pode te afastar de Deus, mas ela também pode te aproximar de Deus. Conheço grandes homens que, por causa de uma tragédia, ele se aproximou mais e mais de Deus. Lógico que se aproximando mais de Deus ele carregava e se tornou alguém relevante para a nação. Mas também conheço pessoas espetaculares que, por causa de uma tragédia, se tornam ateu até. Tem um colega que, por causa da morte do pai dele, ele orou tanto para que o pai dele fosse curado, e o pai dele veio a falecer. Ele falou: se Deus não curou meu pai, logo Deus não existe. E durante muitos anos ele cria que Deus não existia, até que ele teve uma experiência com Deus. Então, preste atenção. Tragédias, dificuldades na nossa vida é inevitável. Agora nós precisamos estar muito bem centrados no que nós faremos com isso. Nós não podemos perguntar para Deus: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Eu sou tão bonzinho, sou tão bonitinho, eu sou tão magrinho, você não podia ter enviado essa luta para mim? Tinha que ter enviado para alguém mais forte. Irmãos, não é essa a pergunta que se faz para Deus quando se passa por algum problema ou por alguma dificuldade. Entenda que a nossa vida é um processo e que nós precisamos passar por esse processo.
A pergunta correta de se fazer é: Deus, para que o Senhor me colocou nisto? Porque eu preciso tirar algo de proveito para a minha vida. E quando nós fazemos a pergunta certa para Deus, algo na nossa mente, algo na nossa vida é destravado. Você sabe por quê? Porque Deus sempre responde a um coração verdadeiro, a uma oração verdadeira. Então, se você fizer a pergunta certa: Senhor, para que o Senhor me permitiu passar por isto? O que eu preciso aprender com isso? Me mostra logo. Eu quero aprender porque eu quero ser habilitado para abençoar pessoas. Ao final de toda dificuldade, existe uma habilitação para que você abençoe pessoas. Alguém que passa por algumas dificuldades em uma faculdade, por exemplo, quando alguém está entrando na faculdade, ele vai falar assim: já passei por esse caminho. Não é fácil, mas deixa eu te falar, vigia aqui, aqui e aqui. Meu irmão, aprender com o erro dos outros é muito mais fácil e menos dolorido do que aprender com os nossos erros. Então, quando acontece alguma coisa na nossa vida, nós precisamos guardar isso na nossa mente. Deus permitiu para nos habilitar, para nos fazer mudar de nível. E para que isso aconteça, nós precisamos posicionar corretamente em Deus. Amém? E aí o texto continua: eu vi o Senhor. Meu irmão, Isaías era um homem de Deus. Concorda comigo que Isaías era um homem de Deus? Era um homem de Deus. Já era profeta sobre Israel. Porém, como homem de Deus que era e como profeta que era, ele vivia um nível muito aquém do que deveria viver em relação a Deus. Um homem de Deus, um profeta de Deus, precisava ter relacionamento diário com Deus. E esse não era o caso de Isaías. Não era o caso de Isaías. Por quê? Logo à frente o texto mostrou que ele falou que habitava no meio de um povo de puros lábios, e que a sua boca também falava coisas impuras, e que ele era conivente com todo o erro que Israel estava vivendo e cometendo. Então, nós precisamos entender que o que nos impossibilita de ver a glória de Deus é o nível que nós estamos. Talvez seja esta a resposta do porquê que você não tem sentido a presença de Deus em uma reunião como essa. Talvez seja essa a resposta para você do porquê que você, quando entra no seu quarto, que escuta uma música de adoração, que abre a Bíblia, o Senhor não fala com você, porque você não tem um relacionamento diário. Deixa eu te falar, existe algo chamado devocional. O que é devocional? Devocional é algo tão simples, e as pessoas ficam querendo complicar. O que é devocional? Devocional é o seu tempo diário com Deus. Mas o que eu tenho que fazer no meu tempo diário com Deus, pastor? Muito simples. Entra para o seu quarto, Mateus 6,6. Entra para o seu quarto, tranca a porta, ora ao Pai em secreto. Abre a sua Bíblia, coloca o hino de adoração, leia a Bíblia, ora para Deus, pede: Senhor, fala comigo. Mas não lê, fala comigo e sai de casa, não. Você tem que esperar. Sabe porque tem tantas vezes que a gente ora para Deus, fala: Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Entra no quarto e ora. Na hora de Deus falar com você, você abre a porta e vai trabalhar. E aí Deus fica assim: não entendi esse menino não, velho. Esse menino ele não me dá nem chance. Ele não me dá nem chance de falar com ele. Eu queria falar na hora de eu abrir. Sabe aquele negócio assim que eu abro a boca para falar e me dá as costas. Sabe, Deus nessa noite está nos convidando
a ter um tempo de qualidade com Ele. Você sabe por quê? Porque as dificuldades na nossa vida são inevitáveis. Para que acontece isso? Por que acontece? Porque nós às vezes estamos num lugar estagnados, parados. Sabe, ninguém pode ficar parado. Sempre que Deus te vê em um lugar estagnado, Ele vai tentar te dar um empurrão para você sair do lugar. Guarde isso. Isaías estava num lugar de extremo conforto. Seu primo era o rei. Ele tinha livre acesso ao palácio, tinha livre acesso a tudo. O que alguém queria mais? Fala comigo. Tendo o primo como rei de Israel e que você fosse o conselheiro desse rei. Queria alguma coisa a mais? Porém, ele estava no lugar certo, mas não estava cumprindo o propósito certo. E quando nós não estamos cumprindo o nosso propósito, o que Deus faz? Deixa eu apertar um pouquinho aqui esse menino, que esse menino está fora do lugar. Deixa eu colocar no trilho de novo. E é isso que acontece. E Isaías nunca deixou de ver aquilo que ele precisava de fazer. No capítulo anterior, no capítulo 5, existem 6 ais, aonde ele fala para o povo de Israel aonde eles estavam errando. Ele apontava, ele via o que as pessoas estavam fazendo de errado. E ele escreveu isso no capítulo anterior. Vários ais. O povo de Judá estava caminhando fora daquilo que Deus tinha para eles. Lembre-se, irmãos, nós não estamos falando de um povo qualquer. Nós estamos falando do povo peculiar de Deus. O povo em que Deus não queria nem que tivesse rei. Eles inventaram de escolher um rei, mas Deus não queria nem para isso. Era monoteísmo. Pronto, acabou. Deus manda, obedece quem tem juízo e quer viver mais na terra. Simples assim. Era isso que Deus tinha para eles. Então, Deus começa a mostrar a Isaías o pecado do povo. Só que Isaías ainda estava passivo àquilo que ele precisava fazer. Isaías estava passivo ao cumprimento daquilo que Deus tinha para a vida dele como profeta de Israel. E aí, Deus começa a mostrar para ele vários ais. E depois, Deus começa a mostrar para ele quem ele era em relação a esses ais. E a partir desse encontro de Isaías com Deus, Isaías se tornou sim um homem que foi relevante para o povo de Israel, um homem que apresentou Jesus. Você sabia que Isaías foi o homem que mais apresentou Jesus na Bíblia? 700 e poucos anos antes de Jesus nascer, Isaías já profetizava a respeito de Jesus. Isaías já mostrava. Por que ele mostrava? Porque ele teve uma mudança de mentalidade. Ele entendeu aonde Deus queria levar ele, ele partiu para cima. Logo depois que Uzias morreu, se Isaías não tivesse mudado a mentalidade dele, ele teria que se adaptar rapidamente ao novo rei e fazer tudo aquilo que o rei queria. Porém, depois dele tomar a posição, ele começou a cumprir o seu propósito. E olha comigo o nível que esse homem chegou de passividade em relação a quem ele era em Deus. Coloca, por favor, para mim, Isaías 5:8, por favor. Olha o primeiro ai. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúne para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. O
povo começava a juntar casa, fazia uma vilazinha e falava assim: quem manda nessa vila aqui sou eu. Você sabe o que é isso? Avareza. Deus mostrou isso para Isaías. Coloca o 5:11. Ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem e continuarem até alta noite, até que o vinho os esquente. Alcoólatras. Esse é um dos ais. Segundo, versículo 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade como cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça. O povo era injusto, era vaidoso. 20. Olha o que eles faziam. Ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem chama de mal, que fazem das trevas luz, e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce em amargo. Eles invertiam os valores. Meu irmão, o texto que eu estou lendo aqui, existe alguma situação que você já viu por aí? Claro que aqui no nosso meio não tem isso, mas lá, assim, vizinho, o outro bairro, a outra cidade, você já deve ter visto alguém que faz isso, não já? Versículo 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. O que é isso? Orgulho. 23. Que por suborno justifica um ímpio, mas ao justo nega justiça. Pessoas perversas. Esse era o quadro de pessoas que Isaías estava rodeado. Aí eu te pergunto, tem como um homem de Deus ficar ao lado de pessoas desse jeito e cruzar os braços? Você conseguiria? Vendo injustiça atrás de injustiça na sua frente assim? Orgulho, vaidade, avareza. Você conseguiria viver com pessoas desse jeito ao seu lado? Isaías viveu. Até que Deus senta com ele e conversa com ele, né? Ah, Jesus. Tudo isso Isaías via. Por quê? Porque a mentalidade que Isaías tinha era uma mentalidade de alguém que servia a um rei, mas não servia ao Rei dos Reis. Ele precisava ter não só a sua mente mudada, mas ele precisava ter o seu caráter mudado. Você sabe por quê? Omissão é problema de caráter, não é de mudança de mentalidade. Omissão não é só mudança de mentalidade. Então, nós precisamos entender isso. E aí Deus começa a tocar nele. Como que Deus faz? Deixa eu tirar esse rapaz do conforto. Já que o Zias já debandou mesmo, o Zias já não está prestando para mais nada, agora ele está querendo dar até uma de sumo sacerdote. Deixa eu desligar o oxigênio dele aqui uns minutos para ver o que ele faz. O Zias morre. Quando o Zias morre, Isaías fica sem chão. Você sabe por quê? Porque a vida dele ainda não estava de acordo com o propósito que ele precisava cumprir. Porque a vida de Isaías ainda não estava no nível que Deus precisava. Isaías estava aquém daquilo que Deus tinha chamado ele. E aí o que acontece? Isaías se desespera, Isaías grita, Isaías chora. Deixa eu te perguntar, existe alguma coisa na sua vida, existe alguma coisa na sua vida, que precisa morrer para que você tenha visão da glória de Deus?
Existe alguma coisa na sua vida que precisa morrer para que você veja a glória de Deus? Irmão, a primeira vez que eu li esse texto, eu chorei. Você sabe por quê? Não vou falar agora não, depois eu conto. Daqui um pouquinho. Esse texto é muito top. A maior experiência que nós podemos ter com Deus não é ver os milagres acontecendo. As maiores experiências que nós podemos ter com Deus não é colocar a mão na cabeça de alguém que está paralítico, doente, qualquer coisa, e ele ser curado. Não. A maior experiência que nós podemos ter com Deus é ter a nossa vida modificada. É ter a nossa vida modificada. Você sabe por quê, irmão? Ler livro das pessoas é muito bom, é muito gostoso, eu amo ler. Tem alguns livros que eu leio 4, 5 vezes. Eu tenho um livro lá em casa chamado Davi, Heróis da Fé, do Charles Swindoll, que eu já li aqueles livros umas 10 vezes. O livro está todo escuro no lugar de que põe a mão, assim, o livro está preto, ele está gastando as páginas. Foi o livro que a primeira vez que eu li ele, eu chorava com o livro na mão. Terminei de ler, li de novo. Terminei de ler, fiz o resumo dele todinho. Se você me pedir um resumo desse livro, eu te mando com poucos minutos, está no meu e-mail. O resumo do livro todo. Sabe, ler histórias. Cara, Davi foi um cara absurdo. A Bíblia diz que não existe igual Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque Davi cumpriu todo o propósito de Deus para a vida dele na terra. É muito lindo ler a história do Davi. Deixa eu te falar, mais lindo do que ler a história de Davi é escrever a sua história. Mais lindo do que ler a história de homens de Deus é escrever a nossa própria história, é mostrar a mudança que Deus fez, é mostrar o antes e o depois, é mostrar quem eu era e quem eu sou. Isso é ter habilitação no mundo espiritual para fazer algo. Pessoas que passam pelo processo, que entendem o processo e que no final são aprovados. Sabe, há alguns dias eu estava estudando o livro de Atos e eu descobri que o livro de Atos não terminou. Você sabia disso? O livro de Atos não terminou. Quem está terminando de escrever o livro de Atos é eu e você. Porque Atos é o livro que conta a história do povo de Deus na nossa era. Se conta a história do povo de Deus, dos avivamentos que Deus pode fazer, de onde nós podemos chegar em Cristo, não terminou. O livro de Atos só vai terminar quando Jesus voltar. Mais bonito do que ter experiências lendo livros é escrever a nossa própria história. Sabe por quê? Porque escrevendo a nossa própria história, as nossas experiências, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós vivemos em Deus, por onde nós andamos, o que nós fazemos, modifica uma geração. Sabe, irmãos, eu sou inconformado com muita coisa. Eu sou inconformado com muita coisa. Eu não aceito algumas coisas. E eu vou falando, sabe aquele negócio? Eu vou bater até você abrir. Eu vou clamar até você ouvir. Eu sou assim com alguns irmãos. Tem alguns que me acham chato, não tem problema, eu sou mesmo. Alguns me acham inconveniente, não tem problema, eu sou mesmo. Eu preciso falar, alguém tem que falar, irmãos. Sabe, nós precisamos ser pessoas que tocam a nossa geração. E Deus está te convocando para isso nessa noite. Deus está te convocando para isso nessa noite. Sabe, a visão que Isaías teve fez tremer e fez Isaías temer a Deus. Fez Isaías temer a Deus até
a sua morte. E os historiadores dizem que Isaías morreu cerrado ao meio. A morte dele não foi uma morte tão bonitinha, do jeito que todo mundo tem vontade de morrer, né? A minha avó falava assim, ó, eu quero morrer assim, eu quero deitar, fechar o olho, dormir e acordar no céu. Minha avó falava desse jeito. Não é não? Isaías morreu cerrado ao meio. Sabe, nós precisamos ter visão de Deus. Nós precisamos ter a nossa vida modificada, a ponto de nós temermos a Deus e não ser comprados. Nós estamos numa época de política, irmão. O tanto de gente que se vende nessa época é brincadeira. Aí o cara vai lá e te dá um dinheiro. Dá vocês não fazem isso, mas dá o dinheiro pro povo lá. E aí dá o dinheiro pro cara, depois o cara vai cobrar dele, ó, você não tá fazendo dinheiro. Ele fala assim, ó, eu te paguei. Pagando bem que mal tem. Agora eu faço o que eu quero. Sabe, homens e mulheres de Deus que se vendem. Homens e mulheres de Deus que se corrompem, que são omissos. E um dos pecados que Jesus mais bateu foi o pecado de omissão. O que é um pecado de omissão? Pecado de omissão é um pecado daquilo que eu sei que é errado, mas eu calo a minha boca. Eu calo a minha boca porque me é conveniente. Esse é o pecado. E aí Isaías começa então a falar: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um grande e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Eu vi o Senhor assentado, pode voltar lá. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sabe, nesse ponto Isaías começa a ver a glória de Deus, a grandeza de Deus, quem Deus era. Sabe, olha só para você se situar, essa visão de Isaías, provavelmente ele estava dentro do tabernáculo, ou dentro de um templo. Porque na verdade o tabernáculo aqui já não existia mais, ele estava no templo. E aí ele começa a falar que a aba descia de cima do Santo dos Santos e entrava para dentro do átrio e saía. Aqui ele começa a ver a grandeza de quem Deus era. Ele começa a ver quem era o Deus que ele servia. Você sabe qual é o nosso problema? Que a gente não sabe nem quem a gente é e nem quem é o Deus que nós servimos. O grande problema nosso é esse. Sabe por quê, irmãos? Não tem aquele negócio assim, uma pessoa quando ele é policial, ele está no seu posto de polícia, ele é o cara e ele manda mesmo e pronto, acabou. Ele sabe a patente que ele tem. E nós, como filhos de Deus, como homens e mulheres de Deus, precisamos nos conhecer, precisamos saber quem nós somos, saber o Deus que nós estamos servindo. Sabe, Isaías podia perder tudo. Uzias morreu, ué, e daí? Uzias morreu. Uzias morreu, mas o meu Deus está vivo. E aí? Quem morreu foi Uzias, o meu Deus continua sendo o mesmo. Ele é eterno, ele é ontem, é hoje e será eternamente. Ele foi ontem, ele é hoje e será eternamente. Deus sempre está vivo. Olha o que diz Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Irmão, Deus é Deus e é Ele a quem nós servimos. É Ele a quem você pode chamar de Pai, de Abba. Eu quero que você saia aqui dessa noite crendo, vivendo a paternidade de Deus, entendendo quem você é em Deus e aonde você pode chegar. E aí continua. E as abas das suas vestes, aba de vestes, sempre que a Bíblia trata do termo vestes,
está diretamente relacionado sobre obras. Porque lá em Apocalipse fala das vestes de justiça que nós precisamos costurar com as nossas mãos. A mão faz o quê? Trabalha. Ou seja, Deus estava mostrando para Isaías, e as abas das suas vestes enchiam o templo. O que Deus estava dizendo para Isaías aqui? O templo era o lugar de trabalho do sacerdote e do sumo sacerdote. Deus estava falando para Isaías aqui: Isaías, não se preocupe com o trabalho. O que eu mais quero é seu coração. Trabalho, tem um monte de gente pronto para fazer. O relacionamento com você é mais importante. Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus. Porque eles perderam o relacionamento com Deus, o que eles tiveram que fazer? Trabalhar. Depois que Adão pecou, caiu, Deus virou para ele e falou assim: ó, do suor do seu rosto, você vai comer, tá? Eu estava tratando você, para você poder ficar por minha conta. Eu descia todos os dias, 6:30 da tarde, para bater papo com você, e você me aprontou essa. Da agora para frente você vai ter que trabalhar. Meu irmão, Deus estava falando para Isaías, quando Deus colocou as abas das vestes deles, estava falando: o relacionamento que eu tenho com você é muito mais importante do que você faz comigo. Pode pular para o próximo versículo. Os serafins estavam por cima dele. Os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Deixa eu te falar, essa palavra serafim, o único lugar que você vai encontrar na Bíblia é nesse texto aqui, tá? O único lugar na Bíblia que você vai encontrar essa palavra serafim, que significa seraf, que é um anjo alado, é um anjo que voa o tempo todo, e é um anjo de fogo. Seraf significa ser ardente em chamas. E aí o que eles faziam? Eles cobriam seus pés em reverência, porque pés na Bíblia fala de santidade, fala de uma caminhada com Cristo. Então por que ele cobria os pés? Porque perante o Deus que eu estou, ele estava voando sobre o trono de Deus, ele estava dizendo: perante o Deus a quem eu digo santo, 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 a santidade que eu tenho como anjo, como um ser criado por ele, não é nada. Lembra de Moisés, quando chegou na sarça ardente, Deus se manifestou: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Você sabe por que os serafins tapavam o rosto? Tapavam o rosto porque ninguém pode ver a tamanha glória de Deus. Nem os anjos suportam. Ah, Jesus. E você sabe para que ele voava com as outras duas? 2 sempre na Bíblia fala de testemunha, tá? Ou seja, eu sou testemunha de que ninguém pode ver a Deus. Eu sou testemunha de que a santidade de ninguém e de nada vale alguma coisa perante a santidade e a majestade de Deus. E com 2 asas eles voavam. Você sabe por quê? Porque ninguém e nada pode ficar inerte perante o Deus a quem nós servimos. Guarda isso, irmão. Em todo culto que você vir, guarda essa palavra. Ninguém pode ficar parado perante o Deus que nós servimos. Você já me viu parado aqui na igreja? Eu não consigo. Quando eu começo a sentir a presença de Deus, eu começo a pular, eu mexo, eu faço. Meu irmão, nem os anjos ficam parados perante a presença de Deus. Versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo:
santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Toda a terra está cheia da tua glória. Na língua hebraica não existe superlativo. Na língua hebraica não existe superlativo. Então, para eu dizer que o Estevão é belíssimo, eu vou falar bonito, bonito, bonito. Não existe superlativo. Então, o que eles estavam dizendo? Santíssimo. Muito mais do que santo. Não existe palavras para descrever a santidade de quem eu estou perante. Não existe palavras para descrever o ser a quem nós estamos adiante. Até os anjos relatam que a terra de Deus está cheia da glória dele. Toda a terra está cheia da tua glória. Deixa eu te perguntar. Deus é pai. Deus é seu pai, concorda comigo? Concorda comigo? Qual a maior glória de um pai? Qual a maior glória de um pai? Filho. Toda a terra está cheia da tua glória. Você sabe por quê? Porque filhos parecem com os pais. Filhos parecem com os pais. Toda a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia de homens e mulheres que se parecem com o Criador. E como nós parecemos mais e mais e mais com Ele. Preste atenção, enquanto Isaías não viu Deus, não teve uma revelação de quem Ele era, Isaías fazia o que ele queria. A partir do momento que Isaías teve um relacionamento, ele viu Deus de perto, ele não foi mais o mesmo. Ele se tornou um homem mais santo, um homem mais puro e um homem que se movimentava conforme Deus queria que ele se movimentasse. Salmo 115, 131 ou 2, não me falha a memória, eu não lembro agora, mas eu sei que são 2 salmos que falam sobre o princípio da adoração. Qual é o princípio da adoração? Mais eu adoro o ser, mais eu me pareço com ele. Não tem alguém, vocês já devem ter visto alguém, presta atenção, um capixaba, vai para o Rio de Janeiro, fica 3 meses lá, morando só no meio do povo do Rio de Janeiro, como é que fala? Dos cariocas lá. O cara volta puxando X. Concorda comigo? Porque ele fica muito perto de alguém, ele pega o linguajar, ele se veste igual, ele começa a se comportar igual. Se alguém for para Minas Gerais e ir para Belo Horizonte, ele volta falando Belzonte, ele volta falando uai, ele volta falando sou, ser. Por quê? Porque a convivência, o estar perto, nos faz ser iguais. O estar perto nos faz ser iguais. E quando Isaías vê a santidade de Deus, ele vê que os anjos clamavam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E o que eles faziam? Na verdade, os anjos estavam um clamando perto do outro. E isso aqui também já era um apontamento para Jesus. Porque santo significa o outro. O Filho. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo. Enquanto eles gritavam, um repetia para o outro. Ou seja, eles clamavam um para o outro, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da tua glória. Anjos cantavam santo ao Rei. Santo, santo,
mostra a tua face, mostra a tua face. Você pode dizer: Santo, Santo, mostra a tua face, mostra a tua face. Nós queremos ver os teus olhos, como chamas, como chamas. Nós queremos ver os teus olhos, como chama. E eu digo: Santo, Santo, mostra-nos tua face, mostra-nos tua face, Deus. Santo, Santo, mostra a tua face. Sabe por que ele pedia? O Alessandro escreveu: mostra a tua face, porque ele estava querendo parecer mais com Deus. Então ele falou: Santo, Santo, mostra a tua face, porque a partir do momento que você mostra, eu me pareço mais com você. Lembra quando Moisés subia para o monte para falar com Deus? Quando ele descia, ele estava com o rosto reluzindo, e ele tinha que tampar o rosto, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele, porque ele estava refletindo Deus a quem ele tinha relacionado no monte. Meu Deus. Versículo 4, vamos embora, que senão não vai virar noite aqui. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. O que clamava? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Uau! Enquanto os anjos cantavam e declaravam isso perante Deus, as portas se moveram. O templo se encheu de fumaça. Essa fumaça aqui não era a fumaça do incensário, não era gelo seco que é jogado nos palcos hoje. Isso aqui era o altar, era a manifestação do Deus, era a Shekinah de Deus, era a presença manifesta do Todo-Poderoso. Você sabe o que é isso? Isso é o poder da adoração. Isso é o poder da adoração. Deixa eu te falar, o poder de tremer a terra, de tremer as portas, de tremer o lugar que você está, não está em um instrumento, está em um coração contrito e verdadeiro que adora ao Pai em espírito e em verdade. Enquanto os anjos adoravam a Deus perante Ele, se tremeu o templo. Irmãos, nós precisamos voltar no tempo aonde Paulo e Silas, o Patrício pregou isso semana passada. Foi isso mesmo, Patrício? Semana passada. Em que a adoração de dois homens alinhados com o céu fez com que cárceres tremessem, fez com que algemas caíssem, fez com que a presença do Deus Todo-Poderoso se manifestasse. E a manifestação da presença de Deus trouxe homens, fez pessoas se converterem a Ele. Meu irmão, se a minha voz, se aquilo que eu canto, se a minha adoração não está fazendo ninguém se converter ao coração de Deus, a minha adoração é falsa. Vou falar de novo para você gravar isso. Se a minha adoração, se aquilo que eu derramo para Deus não está fazendo as pessoas se converterem, não está mostrando a face de Deus, a minha adoração é falsa. Porque a verdadeira adoração converte pessoas a Deus, converte o coração dos filhos aos pais, porque o coração do pai já está convertido aos corações dos filhos. Sabe,
O poder da adoração é grandioso, causa terremoto, mexe com tudo que está ao redor. Sabe o que eu mais anseio? É começar a adoração aqui nesse altar e essa casa encher de fumaça. É ver pessoas não conseguindo ficar em pé perante a glória de Deus. O que eu mais anseio é pessoas entrarem por aquela porta e serem curadas nesse lugar. Você sabe por quê? A manifestação do reino de Deus é isso. A manifestação do reino de Deus é isso. E quando Isaías tem a visão do trono de Deus, um temor toma conta da vida dele. Toma conta da vida dele. Versículo próximo, 5, por favor. Depois que Isaías tem essa visão, presta atenção. Volta lá no versículo 2, por favor. Olha só, depois que Isaías vê essa visão cinematográfica, não tem como ninguém fazer igual. Serafins estavam por cima de Deus, do trono dele. Presta atenção. Se você ler Ezequiel capítulo 1, você vai ver que o trono de Deus, ele é móvel. O trono de Deus tem rodas. Confere lá depois Ezequiel capítulo 1. E por cima, por onde Deus se movimentava, os serafins estavam ao lado, adorando Santo, 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 cobrindo 2 asas com o rosto, 2 asas com os pés, e 2 asas voavam. O versículo próximo, 3. E eles clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Depois que Isaías vê isso, olha o que ele diz, versículo 4, 5. Depois dessa visão, essa é uma visão terrível, irmãos. E aí o que ele diz? Então disse eu, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Presta atenção, a partir do momento que nós, como filhos de Deus, tivermos essa visão de Deus, nós nunca mais conseguiremos ser os mesmos. Isaías tem uma postura nobre. Isaías não consegue ser o mesmo depois de ver o próprio Deus. Então eu disse: ai de mim. No capítulo anterior, Isaías estava falando ai para o povo de Judá. Ai de vocês corruptos, ai de vocês avarentos, ai de vocês vaidosos, ai de vocês, ai de vocês. Depois que ele vê o trono de Deus, o ai não é mais para terceiro, o ai é para ele, porque quem vê o trono de Deus não pode continuar da mesma maneira. A palavra impuro significa condenado à morte. Sabe, e essa visão causou algumas coisas. Primeiro, desespero. Meu irmão, se você tem visto a Deus e não tem se desesperado com a condição de você como homem e a condição do Deus que está se revelando a você, tem alguma coisa errada. Você sabe por quê que tem? Porque se você entra em um fórum, você conversa com o juiz, com o promotor, você fala como com ele? Sim, senhor. Sim, senhor. Eu gosto de ver, eu amo muito moto. Então eu gosto de ver aquelas corridas de polícia atrás de bandido. E quando o policial pega os caras põem a mão para trás, você não põe a mão na cabeça e fala: sim, senhor. Você estava onde? Eu estava ali, senhor. Você mora onde? Eu moro ali, senhor. Cadê sua carteira? Está em casa, senhor. Cara, se você não teme, se você tem visto Deus e não tem visto quem você é, existe algo de errado, porque você precisa se desesperar perante a presença dele.
Não existe como um ser humano não se desesperar perante a presença de Deus. E esse foi o primeiro efeito da visão que Isaías teve. O segundo efeito foi arrependimento. Olha o que disse. Primeiro, desespero. Estou perdido. Por quê? Eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. E aí ele tem o desespero e ao mesmo tempo ele se arrepende de quem ele é. E o próximo versículo começa a mostrar o resultado de um coração arrependido. Próximo versículo. Então um dos serafins, aqueles seres de fogo que nós falamos anteriormente aqui, voou para mim, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma pinça. Presta atenção. Na verdade ele não estava trazendo a brasa na mão não, tá? Por quê? O fogo que está debaixo do trono de Deus, de onde ele tinha tirado a brasa viva, é um fogo que queima até anjo de fogo. Pastor Rodolfo falou isso um dia que eu fiquei doido na hora que ele estava pregando. Ele falou assim: Deus é um Deus que tem fogo, que queima até fogo. Porque anjo de fogo não pode tirar a brasa com a mão. Fala comigo se tem nexo a um negócio desse. E aí para pegar ele pega uma tenaz. Tenaz, para você que não sabe, é uma pinça grandona. É tipo uma tesoura, só que é de pegar. É uma pinça grandona que você pega. Eu já usei muito tenaz quando eu trabalhava com fundição de metais. Saía aqueles negócios fundido grandão, não podia pegar com a mão, nem com luva segurava. Então tinha tenaz que eu ia lá, pegava o material e colocava onde precisava. E aí ele pega com a pinça uma pedra ardente, viva, no altar e toca aonde? Aonde? Volta no versículo anterior, por favor, versículo 5. Ai de mim, que estou perdido, porque eu sou um homem de impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A brasa do Senhor, o batismo com o Espírito Santo, ele te toca, o batismo com fogo, ele toca no lugar da deficiência do seu caráter. O batismo com fogo, Isaías aqui foi batizado com fogo, irmão. O que é batismo com fogo? O batismo com fogo é um fogo de Deus que desce sobre o homem, que purifica tudo. O fogo tem um poder purificador. E ele pega a brasa com uma tenaz e vai na boca de Isaías, que era o lugar que ele tinha deficiência, e toca. Coloca o versículo 6 de novo. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tinha tirado do altar com uma pinça. Versículo 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado foi perdoado. Uau! Essa foi a recompensa de um homem arrependido, de um homem que viu a glória de Deus e não quis permanecer como era, de um homem que viu o manifestar de Deus e se posicionou. Sabe, a confissão é fruto de arrependimento, e o arrependimento traz o quê? O perdão. Através do perdão, Deus libera a paz no coração de Isaías. Você sabe por quê? Com certeza você já deve ter feito alguma coisa de errado e que você vai deitar e você não consegue dormir. Não tem aquele negócio que a gente faz de errado? E você põe a cabeça no travesseiro e não consegue dormir, fica pensando. Isaías não tinha paz. Meu irmão, profeta que vive no meio do povo corrompido e não confronta esse povo, você acha aí que Isaías dormia? Tinha alguns bons anos que Isaías não colocava a cabeça no travesseiro e dormia o sono do justo. Porém, a partir do momento que a iniquidade foi tirada, o pecado foi perdoado. Quando o pecado é perdoado,
é liberada a paz celestial sobre o homem. Se está te faltando paz, porque existe alguma área da sua vida que você precisa pedir perdão para Deus. Ai, ai, ai. Nós precisamos ter consciência do nosso pecado, porque a consciência trouxe arrependimento, o arrependimento trouxe confissão, confissão trouxe perdão, perdão trouxe a paz interior e a plenitude de Deus. Nós só receberemos a plenitude. O que é plenitude? É o completo, aquilo tudo de melhor que Deus tem para o filho. Sabe, esse foi o outro efeito. Versículo 7, com a brasa tocou a minha boca, e eis, versículo 8. Depois disso, presta atenção. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí eu respondi: eis-me aqui. Presta atenção. Isaías teve um encontro com Deus. Ele viu Deus em visão. Ele se arrependeu de quem ele era. Ele teve uma mudança de mente. A brasa tocou no seu lugar de deficiência. E a partir desse momento, Deus começa a chamar Isaías. Você sabe por quê? Porque Deus só fala com o homem que passa pelo processo. Deus só fala com o homem que passa pelo processo. Nós precisamos passar por um processo. Sexta-feira eu estava em aula aqui. E quando eu saí, meia hora que eu saí ali fora, eu recebi uma mensagem no meu celular. Uma colega de Valadares estava fazendo uma live, ela me mandou um WhatsApp. Você pode me responder que eu quero que você entre ao vivo comigo aqui, que eu estou passando aperto com as perguntas aqui, eu não sei responder, eu preciso da sua ajuda. Aí eu falei: posso, me dá 2 minutinhos que eu estou chegando em casa. Chegando em casa, entrei na live, ela estava falando sobre o quê? O processo na vida da mulher. Essa menina trabalha com mulheres. E aí ela estava me perguntando algumas coisas sobre o processo. E eu falei com ela, falei assim: processo é algo inevitável na vida do ser humano. Ninguém nasce grande. O único que nasceu grande foi Adão. E que provavelmente tinha umbigo. O único que nasceu grande foi Adão. O resto, meu irmão, depois de Adão, todo mundo nasce pequenininho, vai crescendo, passa pela adolescência, chega a ser jovem, casa, constitui família, fica velho, morre. A minha sogra falava assim: eu não quero ficar velho. Eu falava assim: então morre logo, ué. Se você morrer, você não vai ficar velho. Não é verdade? Se não quer ficar velho, a única alternativa é. Todos nós vamos, a idade chega para todo mundo, irmão, menos para quem morre. Sabe, esse é o processo do homem. Nós precisamos entender, Isaías passou por esse processo. E aí ele respondeu a Deus: eis aqui, envia-me a mim. Preste atenção. Deus só mostra a glória dele para um homem e uma mulher que está disposto a mudar. Deus só mostra a glória dele para um homem e uma mulher que está disposto a passar pelo processo. A primeira coisa que nós precisamos fazer é converter o nosso coração a Deus e falar: Deus, eu aceito passar pelo processo, porque depois que você passar pelo processo vai ter uma habilitação. Isaías passou por todo esse processo, e 700 anos antes de Jesus pisar na terra, Isaías fala a respeito de Jesus. Se você não está apresentando Jesus por onde você anda, você tem que passar pelo processo. Isaías passou por todo esse processo. E aí, olha o versículo 9, nós não lemos, mas eu quero te mostrar um segredo aqui nesse versículo 9, você vai ficar chocado com isso.
Então disse ele: vá e diga ao povo, presta atenção nessa palavra, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Quando você lê esse texto, você lembra de quê? Coloca Mateus 13,14, por favor. Mateus 13,14. Presta atenção. Ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Assim disse ele, assim neles se cumprem a profecia de Isaías: ouvindo vocês, ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês, verão, e de modo nenhum perceberão. Isaías já estava falando do momento do reino de Deus 700 anos antes de Jesus pisar na terra. Cara, presta atenção. Se você passa por um processo de ver a glória de Deus, de mudar a sua vida, de mudar o seu caráter, de mudar a sua cosmovisão em relação a Deus, você começa a manifestar o Deus a quem você serve. Você começa a manifestar o Jesus Cristo que o mundo tanto anseia. Meu irmão, você precisa entender isso. Nós só conseguimos manifestar algo se nós passamos pelo processo. Isaías, 700 anos antes de Jesus pisar na terra, Isaías já anunciava o reino de Deus. Depois de Isaías, o único que falou foi Jesus. E é chegado o reino de Deus. Ah, Jesus. Depois do envio de Isaías, volta lá por favor em Isaías, capítulo 6, versículo 9. Depois do envio de Isaías, neste momento, Isaías foi habilitado para começar a mostrar o Cristo. Isaías, se você não sabe, é considerado, é chamado por todos os pregadores, teólogos e filho de Deus, qualquer um que seja lá, que lê a Bíblia e fala sobre ela, como o profeta messiânico. Coloque Isaías, versículo 7, pega a sua Bíblia aí e só vira a página aí que você vai ver, 7, versículo 14, olha o que diz, 7,14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Ele estava falando aqui de Jesus, tá? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. Capítulo 9, versículos 6 e 7. Depois que um homem passa pelo processo, olha o que ele fala, começa a falar de quem? 9 versículo, porque o menino nos deu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. 7. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para afirmar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Capítulo 11, versículo 1 e 2. Isaías continua falando de Cristo. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele, conta comigo, Espírito do Senhor, 1, Espírito de sabedoria, 2, Espírito de entendimento, 3, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus estavam sobre Jesus. 35, versículos 6 e 7. 35, 6 e 7. Os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos,
e a terra seca em mananciais de água, onde os chacais costumavam viver, crescerá a erva com canas e juncos. É um apontamento para Jesus. É um apontamento para Jesus. Capítulo 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, eu o escolhi, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. O que Deus disse quando Jesus foi batizado? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. 53, esse é um dos capítulos mais lindos de Isaías também. 53, versículo 2. Porque foi subido como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhávamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Algumas Bíblias, caso algum. Caso algum. Eu queria que você ficasse de pé nesta hora. Sabe, nós como filhos de Deus, nós precisamos ter a habilitação de manifestar o Deus a quem servimos. Só que para que isso aconteça, é necessário que um fogo do céu venha sobre nós. Venha sobre nós de maneira que nos incomode tanto, que nós não conseguimos mais continuar no lugar que nós estamos. Fogo este que nos tira do nosso conformismo. Fogo este que nos tira de onde estamos. Fogo estes que queima toda a palha. Mas o mesmo fogo que queima a palha, que queima a madeira, ele purifica o ouro e purifica a pedra preciosa. O ouro fala do Deus que habita dentro de nós, e as pedras preciosas fala dos nossos dons e talentos que foi liberado de Deus para nós. Eu quero te convidar nessa hora, fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. E se você quer receber uma oração e confirmar para Deus, dizendo para Deus: Deus, eu aceito passar pelo processo, eu preciso passar pelo processo, porque eu quero manifestar o teu reino, eu quero apontar Jesus, eu quero ser como Isaías. O que Isaías fez 700 anos antes do Senhor, eu quero fazer 2020 depois. Eu quero apontar o Cristo a quem eu sirvo. Eu quero apontar o desejado das nações. Eu quero apontar Jesus. Eu queria te convidar, se você quiser pode vir aqui à frente, nós estaremos orando por você. Se você deseja passar por esse processo, se você deseja manifestar o Cristo, a partir de hoje, nós precisamos manifestar o Cristo. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer a Ti. Queremos exaltar o Teu nome. Nessa noite, Pai, nós Te adoramos. Nessa noite, ó Deus, nós queremos dizer como esses anjos disseram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da Tua glória. Nós queremos, Deus, nós queremos, Jesus, manifestar a Ti. Te peço, ó Deus, que venha trazer uma palavra específica no coração de cada um, que eles tenham certeza que o Senhor é todo poderoso, e que esse Deus poderoso, grandioso, habita dentro de nós, e que por habitar dentro de nós, nós não podemos continuar como estamos, e por habitar dentro de nós não podemos continuar andando por onde andamos. Nós não podemos ter os lábios impuros e habitar no meio de um povo de puros lábios. Nós precisamos mudar a nossa geração. E Deus, nós não aceitamos manter e continuar do jeito que nós estamos. Nós queremos que a nossa geração conheça o Cristo.
Nós queremos que a nossa geração viva um relacionamento com Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vi o Senhor Jesus. sentado no alto e sublime trono. Jesus. E aulas e suas vestes enchiam o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Jesus. Essa foi a visão de Isaías. As asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. E Toda a terra se encha da tua glória, e toda a carne. Jesus. E que os teus olhos sempre vejam o Rei da Glória. Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, e toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores, Senhor dos senhores, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Jesus, que os nossos olhos te vejam e que a nossa visão nos tire do nosso lugar, que a nossa visão nos tire do inconformismo, que a nossa visão nos incomode, que a nossa visão, ó Deus, nos leve a manifestar o teu reino. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aproveita que você está aplaudindo e glorifica o nome dele. Diga: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te quero, de ti eu preciso. Aleluia!